Bom dia aí, pessoal. Bom dia. Tudo bem, Rafael? Ô, vereador, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Poletini. Bom dia, Luísa. Tudo bem? Luzia. Que Luísa. Tudo bem, Luzia? Tudo bem. Prazer te encontrar aí, tá com a gente. Obrigada. Pessoal, vamos começar então a nossa reunião. Queria sugerir de todo mundo abrir a sua câmera aí para a gente se enxergar, né, e poder olhar as pessoas. Embora a reunião seja virtual, vamos fazer dela o mais aproximativa possível, assim, né, da gente, né? Então vamos abrir as câmeras aí para a gente. Alguns estão mascarados, mas não tem problema, né? Depois tira a máscara só um pouquinho, só para a gente reconhecer, senão depois a gente não vai reconhecer, né, no presencial, tá? Mas em nome da CATES eu queria dar as boas-vindas para vocês, dizer assim, ó, é uma alegria muito grande para nós estarmos viabilizando, né, esse encontro. O Paulo, o presidente, desde o primeiro mandato dele, ele sempre quis implementar esse comitê, e agora a gente vê, né, ele se concretizando, né, embora essa seja a primeira reunião, mas eu tenho certeza que com o esforço de vocês, com o nosso trabalho aqui na CATES de apoio, né, de animação, a gente vai poder fazer esse trabalho crescer e ser perene aqui na CATES, né? Como tantos outros comitês que a gente tem, como tantos outros projetos e programas que a CATES tem, com certeza esse aqui a gente está acreditando muito, né? Porque a juventude é o futuro, né? Tanto das empresas como também da CATES, né? A gente tem uma necessidade, né, como todas as outras entidades, de desenvolver novos líderes, novas lideranças. E as lideranças, é muito importante que ela venha das famílias. Santa Catarina, nós temos 100%, né, de empresas familiares, e a gente precisava realmente desenvolver esse trabalho. Eu acho que isso vem só a somar, né, ao nosso trabalho aqui da CATES e também a todos os nossos programas e projetos que a CATES desenvolve. Vocês vão conhecer um pouquinho hoje, né? Bom, eu queria saudar a Luzia, apresentar a Luzia. A Luzia, ela não integra aqui os quadros da CATES, mas já quase né? Ela tem uma empresa de consultoria, ela também atua com a gente, né, no MBA lá que a gente tem com a ISPM, é a empresa que representa a ISPM aqui em Santa Catarina. Então, por conta disso, ela está sempre com a gente e vai ter um papel importante nesse. Depois ela vai falar um pouquinho dela e do trabalho dela, mas o trabalho dela é muito importante e acontecerá aqui nesse grupo, nesse comitê. Também queria apresentar para vocês a Itamara, né? Vocês já conheceram quem participou da última reunião. A Itamara é a nossa coordenadora de capacitação aqui na CATES, tem muita experiência, né? A gente já trabalhou juntos em outra entidade, né, que foi a gente trabalhou juntos no SESI, né, que a Itamara tem muita experiência nessa área de educação. Ela foi uma das mentoras, né, daquele programa de educação empresarial lá da Fiesc, e já está com a gente há quase 2 anos, né, Tamara? Então, tá bom. Sim. Isso é bom. E vocês vão depois conhecer melhor a Itamara. Eu também queria apresentar para vocês a Fernanda, né, que está aqui. A Fernanda é um pouco de tudo aqui, me ajuda bastante, ela é minha secretária aqui, mas está por dentro de tudo. Eu fiz questão dela participar da reunião até para me ajudar aqui no encaminhamento depois das coisas, no dia a dia, ok? Bom, pessoal, assim, ó, a gente tem uma pauta que a gente montou,
Mas antes da pauta, de a gente falar, né, especificamente sobre o nosso trabalho aqui no grupo, eu queria que cada um se apresentasse, né, falasse seu nome, qual a empresa que representa, né, e qual a cidade Depois a gente vai mostrar o perfil aí de vocês todos, tá? Mas vamos começar ali pelo mais antigo, Javier. O Javier também é nosso vice-presidente, já atua, né, nosso vice-presidente da região Grande Extremo Oeste. Então, vou começar com você, Javier. Bom dia, pessoal. Então, sou Javier Centenário, do Super Centenário São Miguel do Oeste. Já há algum tempo aí integrando a própria diretoria aqui com o vice-presidente do Extremo Oeste. E também estou participando, embora já tenha um pouco mais de idade do que a maioria aí, mas sou a segunda geração, a gente está em fase de transição, e por isso a importância de ter mais instrumentos, ter maior conhecimento, até para que a gente consiga ter uma perenidade aí na organização. Então, agora vamos passando aí, as pessoas vão se apresentando aí, até a gente terminar ainda. Vamos ser bem objetivo, tá? Ana Paula. Oi, bom dia. Isso, então se apresenta aí. Sim, eu sou Ana Paula, de Blumenau, da Rede Top Supermercados. Bacana. Obrigado, Ana. Valeu. Eu me chamo Christian, sou do supermercado Nerdelão do grupo Rede Top, de Ibirama. Bom dia a todos. Meu nome é Rogério Chassi Júnior, trabalho na rede de supermercados na Central de Sara e faço parte aí da terceira geração. Obrigado. Eu sou o Paulo, sou de Criciúma, represento o supermercado Lisandra. Obrigado, Paulo. Seja bem-vindo aí. Obrigado. Eu sou Olivia, de Chapecó, do supermercado Brasão. Bacana. Você é mosqueta, Olivia? Isso, Ah, legal. Você é filha de quem? do Roberto, do mais velho. Ah, do Roberto. Legal. Sim. Seja bem-vindo aí, tá? Obrigada. Pois é. Aí só a gente teria que entender. Bom dia, eu sou Beatriz, eu sou representante da Top House em Navegantes. Você é filha do Liba, né? Ou é Isso. do Liba? Tá. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Jean, sou do Tchelle Supermercado de Braço do Norte. Valeu, Jean. Seja bem-vindo aí, tá? Opa, obrigado pelo O Jean já está sempre circulando aí, né, Jean? Participando aí. Sim, né? já. Começando ainda. Legal. Bom dia a todos, meu nome é Lucas, sou do Supermercado Royal de Chapecó. Você é filho do Marcos? Sim. Seja bem-vindo aí, tá? Obrigado. O Marcos é o nosso vice-presidente da região oeste, lá em Chapecó. Bom dia, meu nome é Bruno, eu sou do Passarela de Concórdia. Bacana. Você é filho do Alexandre, né? Isso. Uhum. Ok, seja bem-vindo aí, Bruno. Obrigado. Bom dia, meu nome é Pedro, eu sou do Grupo Angeloni. Obrigado, Pedro. Nada. Vamos lá, um de cada vez aí. Bom dia, tudo bem? O meu nome é Fábio, eu sou do mercado Super Máximo de Xanxerê. Obrigado, Fábio. Seja bem-vindo aí. Obrigado. Mais alguém? Tem um pessoal mais tímido aí. Por enquanto não paga nada, né, Itamara? Para falar, né? Bom dia. Eu tô no trânsito, por isso, mas meu nome é Letícia e eu sou do Supermercados Moura. Seja bem-vinda aí, Letícia. Eu acho que todos falaram, né?
se não a maioria. Com o tempo a gente vai conhecer os demais e vamos nos familiarizando uns com os outros, né? Tá bom. Eu esqueci de falar também que a Ana Paula é a presidente do Paulo, né? A gente está muito contente, Ana Paula, de você estar participando aqui, né? Acho que é muito, muito bacana isso, tá? Eu vou projetar aqui uma apresentação que a gente montou. Eu não vou conseguir ficar a reunião toda, eu tenho reunião com o Ministério da Agricultura daqui a pouco, mas a gente já se organizou aqui dentro da CATES, né? Vou fazer a primeira parte da reunião, que é apresentar um pouquinho, para vocês terem uma ideia do que é a CATES, né? Do que ela faz hoje, quais são os seus produtos e serviços. E depois a Itamara e a Luzia vão conduzir o trabalho específico aí do comitê, tá? Deixa eu apresentar aqui uma... Tá na tela aí, Itamara? Sim. Bom, pessoal, então, eu queria reforçar, né, a nossa alegria de ter vocês aqui com a gente hoje. Eu espero que seja um trabalho que comece e não tenha nenhum problema de continuidade aqui dentro da entidade, que a gente possa atravessar aí muitos anos, e vocês, né, cada vez mais atuando nas empresas de vocês, e tirando um tempo também para o associativismo, que é muito importante, né? Hoje, especialmente, né, nos mundos atuais, onde as mídias sociais são muito fortes, onde as empresas precisam, né, de cada vez mais serem mais transparentes, tem a questão dos compliance, né, nas atividades empresariais. Então, a gente precisa cada vez mais de trazer a juventude, trazer pessoas que estejam comprometidas com o setor, para que a gente possa ter a continuidade, né, desse trabalho, né? Se vocês pensarem, né, é muito difícil hoje uma empresa só defender, né, uma causa, mas um conjunto de empresas, um conjunto de pessoas se torna mais fácil, tem mais força e perante, né, especialmente o nosso setor, que é um dos setores mais regulados que tem, né? Vocês pensarem, hoje, todo dia dentro das nossas lojas, de forma direta ou indireta, a gente tem ali regulação, né, com vigilância sanitária, com o Inmetro, com o PROCON, com o Ministério Público, e fora o próprio consumidor, né, que está todo dia olhando para nós, as redes sociais, né, que tem um olho muito forte dentro do nosso setor, né? Isso a gente está percebendo muito agora, né, nesse enfrentamento aqui da pandemia. Bom, essa aqui é a nossa pauta, né? A gente já fez a apresentação. Eu vou mostrar agora para vocês um pouquinho vou falar um pouquinho sobre a CATES, né? E como é que a gente trabalha aqui. A Luzia vai fazer uma conversa com vocês sobre empresas familiares, alinhamentos conceituais. Depois a gente vai ter uma dinâmica que a Itamara vai coordenar. Vamos ter uma interação e o encaminhamento que será dado aí no final os próximos passos, né, que a gente vai tocar, ok? Já queria, de antemão, dizer assim, ó, que sinto-se muito à vontade, né, para colocar suas ideias, suas opiniões, discordar, concordar, né, porque é assim que a gente vai construir esse trabalho, né? Bom, meu nome é Antônio Carlos Politina, né, eu sou diretor executivo, já estou há 11 anos aqui na CATES, né? Antes de estar aqui na CATES, eu trabalhei durante 22 anos no sistema Fiesc, aqui em Santa Catarina, né? E depois eu tive a oportunidade de ter uma experiência na área pública, eu fui secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão lá de Joinville, onde fiquei 7 anos, e onde aprendi bastante, né? E já estou 11 anos aqui na CATES, né? Muita alegria, gosto muito do trabalho, gosto muito da CATES, das pessoas, né, que estão envolvidas aí com o setor.
Bom, queria falar um pouquinho como é que a CATES trabalha, né, para o desenvolvimento do setor. Né? Se a gente pensar, ela não é uma entidade que simplesmente representa um setor. Né? A gente trabalha para o desenvolvimento do setor. E quanto mais a gente conseguir desenvolver as empresas e as pessoas, mais o nosso setor vai crescer. Né? A gente tem hoje uma posição no Brasil muito boa, né, de muita credibilidade. Né? Hoje a gente tem, para vocês terem uma ideia, 3 empresas entre as 20 maiores, né, do país. Né? A gente faturou ano passado, pelo ranking Abras, 7,3% do faturamento do país. Né? Então, se a gente considerar que Santa Catarina tem uma área territorial de em torno de 5% do país, né, faturar 7,3% é bastante coisa, né, significa que vocês são fortes, as empresas que vocês atuam, os pais, né, a primeira geração ou a segunda geração, se esforçaram muito e se esforçam até hoje, né, e esse trabalho, pode ver que as grandes empresas internacionais, né, do varejo não estão trabalhando aqui porque não conseguem entrar. Por conta da força que todos nós aqui, especialmente vocês aí, têm, às vezes, a rede aqui de Santa Catarina. Né? Como eu disse, 100% familiares. Uma coisa importante também, né? No ano passado, todas as nossas redes faturaram em torno de 25 bilhões de reais. Né? E esse ano, mesmo com a pandemia, a gente manteve um crescimento, né? 2%, 3%. Né? Embora o ticket médio tenha caído, a gente está percebendo desde março, por conta o grande volume, né, o ticket médio, o grande volume foi relacionado a produtos básicos. Né? Então, onde tem uma margem menor, mas o setor continua funcionando, né? A gente está funcionando desde o dia 7 de março. Né? A CATES fez todo um protocolo, né, que hoje foi adotado, né, em todos os supermercados. Não tivemos mais fechamento de loja, a gente conseguiu estar funcionando e bem, né, cumprindo o nosso papel de distribuir, né, alimentos para toda a população. Bom, aqui está vai ficar meio pequeno, né, mas a CATES ela tem um conselho deliberativo, né, esse conselho ele tem um presidente, o presidente atual hoje é o Atanásio, do Angeloni, né? Temos um vice-presidente que hoje é o Josiano, ali do IPO, né? Temos um conselho fiscal, e aí temos o presidente executivo, que é o Paulo Lopes, né? Ali da Rede Top de supermercados, né? A gente tem um delegado junto à Abras, que nós temos 2 representantes na Abras, né, que é o Paulo, um delegado, que é o Atanásio, né, que concilia ali as duas coisas com o presidente do Conselho Deliberativo. E temos um vice-presidente executivo, que é o Roberley, ali do supermercado Nardelli de Rio do Sul. Aí nós temos um vice-presidente institucional, um vice-presidente administrativo financeiro, um vice-presidente de RH e qualidade, marketing e eventos, e temos 10 vice-presidentes regionais, né? Nós temos um hoje aqui, que é o Javier, né, que é lá da região extremo-oeste. O institucional aqui é o Adriano dos Santos, né, só para vocês terem uma ideia, né, que é o supermercado Santos. O administrativo financeiro é o Antônio Koch, do supermercado Koch. RH e qualidade é o Liba, de Navegantes, né. O marketing e eventos é o Júlio Lon, do Imperatriz. E os vice-presidentes, então, são empresários, né, que lideram as regiões. E aí nós temos a parte executiva, né? Eu sou o diretor executivo. Não tem aqui, mas a gente atua em diversas frentes aí, a gente tem diversas representações. Nós temos, por exemplo, um vogal lá na junta comercial, né, onde a gente representa os interesses do setor. A gente participa de diversas câmaras que o governo nos convida, Câmara da Carne, Produção Integrada, Arroz, né, onde a gente está sempre movimentando, né, e representando e colocando o posicionamento do setor. Né. Em outro momento eu vou detalhar melhor para vocês isso aí. Bom, nós temos um planejamento estratégico que foi feito em 2008 e a cada ano
A cada 2 anos a gente tem atualizado, né, esse trabalho. Não vou entrar aqui nisso aqui, porque... Mas, assim, ó, falar um pouquinho da visão, né? Quando a gente escreveu a visão, a gente sempre pensou assim, ó, a gente não quer ser o melhor, a gente não quer ser o maior, mas a gente quer ser referência, né? E quando a gente fala referência, significa o seguinte, a gente fazer bem feito tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Então, essa construção que foi feita, né, com a diretoria, com os conselhos, né, nós chegamos a um texto que é ser referência no Brasil em associação que represente segmentos supermercadistas, né? Então, dos 27 estados, né, 26 mais o Distrito Federal, a gente quer, tudo que a gente fizer, ser referência. Posso dizer assim que, graças ao trabalho de todo mundo, e todo mundo que participou desse, e participa do dia a dia da CATS, que vão participar, né, através de vocês no futuro, a gente conseguiu esse nível de referência, né? A gente tem diversos projetos que a CATS começou e que hoje está no Brasil, né? Vocês vão conhecer ao longo do tempo aí, né? Eu quero falar só um pouquinho dos nossos produtos e serviços, né? A razão principal da CATS existir é a representação institucional, ela foi criada para isso, nosso estatuto fala sobre isso, né? Da gente representar o setor. E essa representação, ela é em diversos níveis, né? A nível de governo, né? Por exemplo, assim, ó, todo dia quase sai um decreto sobre legislação do ICMS, né? Então, toda vez que tem alguma coisa do ICMS, afeta o setor supermercadista, né? Então, nós fazemos todo um trabalho de acompanhamento, tanto na Assembleia Legislativa, no próprio governo. A gente faz reuniões com todas as secretarias de governo, né? Quando a gente percebe que tem alguma coisa que vai afetar o setor, a gente sempre procura, nos antecipar, né, aos problemas que podem surgir e vamos dialogar, né? Sempre trabalhando com ética e sempre procurando ser transparente, né, com eles. E ao longo desse período a gente conseguiu muitas vitórias, né, no dia a dia, programas assim de parcelamento, mudanças de legislação, por conta desse trabalho da representação institucional, né? E não só com o governo, né, mas também com outras entidades. A gente tem outras federações, Federação do Comércio, Federação das Indústrias, da Agricultura, né, a própria FACISC, que hoje é nossa sócia aqui no prédio, né? Então a gente faz todo esse trabalho de articulação com todos os setores, né? Aí nós temos os comitês profissionais, né, que a gente chama, que é o comitê jurídico, tributário, gestão de pessoas, comitê comercial, o comitê de prevenção de perdas e agora o comitê de sucessores. Nós ainda vamos implementar esse ano um comitê de tecnologia, porque a gente tem um projeto que a gente quer trabalhar, né, e a gente quer trabalhar um comitê também ligado à área de logística, né? Não sei se a gente vai conseguir esse ano. Esse ano está muito tumultuado, né, em razão de todo esse trabalho aí da pandemia, mas o de tecnologia, com certeza, isso vai iniciar agora em outubro. E aí, para cada comitê desse, a gente faz fóruns, né? Ontem, por exemplo, fizemos um fórum ligado à área tributária, trouxemos o Bernard Api, né, que é um economista que é o autor da PEC 45, que é a PEC que mais está com chance, né, de ser encaminhada lá na Câmara, já está aprovada na Câmara de Deputados, e ela é mais completa, né, na questão da reforma tributária, né? Nós temos a Expo Super, nosso principal evento, né? Infelizmente, a gente não conseguiu fazer esse ano, né? Nem vai conseguir fazer de presencial, né, por conta da pandemia, mas a gente tem uma solução que eu vou falar um pouquinho para vocês aí. A gente faz missões empresariais, né, visitas técnicas, a gente faz tanto aqui no país, como também fora do país, né? A gente teve já um programa com a Disney, e a gente quer retomar isso aí. Logo que a gente puder retomar as viagens, a gente quer retomar. Acho que vocês aí é um público fantástico aí para a gente ir para a Disney, conhecer todos os bastidores da Disney. A gente faz um curso de qualidade de serviço, né, muito interessante lá. Acho que vocês aí que são jovens, que tem tudo para frente, é um trabalho fantástico, né?
eu penso que a gente pode retomar esse assunto aí logo que for liberado as viagens, né? A gente faz rodadas de negócio, né, integração, e trocamos experiência aí com outras associações, né? Temos diversos convênios e parcerias. Quando a gente entende que uma empresa ou uma entidade tem algum benefício que a gente possa levar para a nossa associada, a gente tem um modelo de convênios, né? Nós fazemos encontros regionais, né? Esse ano não vamos conseguir fazer os encontros presenciais, mas a gente está levantando virtual, né? Inclusive o primeiro vai acontecer. Aí nós dividimos, né, as 10 regiões em 3 encontros. Dia 10 agora o primeiro vai ser com a região sul e a região Grande Florianópolis. Dia 14 é todo o extremo oeste, e oeste, meio oeste e Planalto Serrano. E no dia... Quando que é, Itamar? 10, 17, 24, nós vamos fazer, então, com a região norte, regiões norte, Vale do Itajaí e Alto Vale do Itajaí. E, desde já, eu queria convidar vocês todos a participarem, né? Participem por regiões, porque a gente vai discutir assuntos regionais, né? Mas, se também tiver um tempo livre nesse momento aí, vocês podem entrar em qualquer das regiões, vai ser aberto, assim, tá? Depois a gente vai mandar o link para vocês aí do convite da primeira reunião. Vamos ter uma reunião técnica com os supermercados. Nós vamos falar um pouquinho sobre perdas e vamos falar um pouquinho sobre a perspectiva aí né, do setor aí na questão da pós-pandemia, né? A gente está trazendo aí a doutora Raquel, que é a superintendente da Secretaria de Estado da Saúde, que vai falar um pouquinho, né, sobre, né, o papel do supermercado e como é que a gente pode planejar o futuro, né, nessa questão da pandemia. Bom, aí nós temos a parte de qualificação. Ao longo desse período todo vocês vão conhecer melhor, né? É coordenado aí pela Itamara. A gente tem cursos livres, temos cursos em company, né? Também estamos levantando os nossos cursos online. A gente contratou uma plataforma exclusiva para a parte de educação, né? E vocês vão depois conhecer melhor aí ao longo do período, até porque dentro do programa de vocês a gente vai ter a parte de qualificação e requalificação, né? A gente tinha, desde 2010, a gente lançou o projeto Supermercado Lixo Zero, né? Pra vocês terem uma ideia, a nossa feira é Lixo Zero, né? Hoje, cada evento nosso presencial da Expo Super, a gente gera 50 toneladas de resíduos, né? E dessas 50 toneladas, hoje, somente 4% a gente está mandando para o aterro. Significa que a gente está reciclando, né? Separando, reciclando e destinando corretamente, né? E esse mesmo conceito a gente levou para o supermercado. Existe uma lei, né, de 2010, ela não foi muito cobrada, mas agora a gente vê assim, que o Ministério Público está retomando forte. Nós temos 40 lojas hoje de lixo zero, né? Temos 2 cases mundiais de destinação correta. Vocês vão conhecer isso de melhor depois. Nós também lançamos um programa de eficiência energética 4 anos atrás, né, no sentido de economizar energia. Temos 2 estratégias, que é a estratégia da fotovoltaica e também do retrofit, né, que é a substituição de lâmpadas, colocação de sensores para a economia, né, de energia. Então, a gente tem parceiros que tocam isso com a gente. Também iniciamos, há 7 anos atrás, rastreabilidade de hortifruti. Esse é um projeto que começou em Santa Catarina e foi levado para todo o Brasil hoje com o nome de Rama, né? Então, a gente faz tanto a rastreabilidade, a identificação de origem do produto, como também a análise de resíduos, né? E lançamos há 2 anos também o cadastro de mercadorias, que é um projeto para Simples. É uma plataforma completa com imagens de mercadorias, com todos os atributos de produtos, né? E hoje está rodando nos principais supermercados, já temos em torno de 90 mil produtos. E nós vamos iniciar agora, a semana que vem, uma campanha para a gente colocar em todos os supermercados. É gratuito. O supermercado não precisa mais ter aquele cadastrar produto no Excel, como isso é feito, né? A gente vai fazer isso de uma maneira automática e gratuita para todos os supermercados, né? E aí,
tudo isso aí, pessoal, a gente juntou, né? A gente estava trabalhando separado, a gente juntou num programa que a gente chama de Programa Inova CATS, né? É um programa de inovação. Nós estamos desenvolvendo um plano de negócio, né? A gente quer fazer um programa de, inclusive, um laboratório de inovação aqui na CATS, né? A gente tem um espaço que está reservado aqui já. Mas esse novo momento digital também nos trouxe outras alternativas e outras oportunidades, né, que a gente está pensando. Nós participamos ativamente ali da CATE, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, né, e como é que surgiu isso? A gente percebeu ali que mais de 70% das startups hoje que estão nascendo aqui em Santa Catarina, que é uma estado de inovação, são voltados para o varejo, né, e eles precisam de uma aproximação das empresas de varejo para eles poderem mostrar o seu trabalho, implementar soluções, né. Nós temos muitas dores que a gente levantou agora numa pesquisa que fizemos. Ela está quase pronta, né? A Tamara está coordenando esse trabalho aí junto com a Cátia ali. Eu penso que a semana que vem já deve estar pronta aí para a gente divulgar também, mas é onde nós levantamos as dores, e em cima das dores é que nós estamos montando esse plano de negócio, né? E o que eu queria falar com vocês também é que a gente não conseguiu, né, fazer a Expo Super presencial, mas a gente lançou já a Expo Super online, que a gente vai fazer no mesmo período, de 20 a 23 de outubro. A gente já acordou, né, com os expositores, já estamos negociando com eles, né? Para vocês terem uma ideia assim, da importância, da credibilidade, né, a gente já conseguiu jogar praticamente 100% de todos que já tinham contrato conosco da Expo Super para o ano que vem. A gente já tem a data do ano que vem, os contratos todos já foram para o ano que vem, e criamos um novo produto que é a Expo Super Online, né? Que esse novo momento aqui da digitalização, da virtualização, a gente entendeu que nós não podíamos deixar de fazer e perder esse espaço todo, né? E até por causa do financeiro mesmo da Caixa, né, que tem uma dependência grande do nosso evento. Mas eu acho que a gente criou uma oportunidade que a gente não sabe ainda do tamanho, mas com quem eu tenho falado, aí, até daqui a pouco tem uma reunião com o Ministério da Agricultura, a gente vai ter, inclusive, ali um pavilhão da agricultura familiar, né? Com todos que eu tenho falado, a gente tem recebido apoio aí para, inclusive, financeiro, para a gente poder viabilizar. E eu queria já fazer um desafio, né? Já falei para a Itamara hoje de manhã, a gente precisa acelerar, né, o nosso comitê de jovens sucessores, né? Falei para ela para a gente concluir o planejamento ainda em setembro, para nós já termos uma atividade lá na Expo Super Online, né? Depois vocês vão construir com a Itamara. E a gente também tem a assessoria jurídica e tributária, onde nós, de uma maneira assim coletiva, né, a gente defende, fazemos eventos e defendemos o setor aí nessa área. Eu vou sair daqui porque a minha parte... Falei muito ou não? Falei muito rápido? Conseguiram entender tudo? Eu acho que deu para dar para uma geral, né, do que a gente faz na CATS. Eu acho que a gente pode fazer muito mais, tem muito detalhe ali no meio que não dá tempo de falar, mas o dia a dia nosso é muito corrido, é muita articulação, né? A gente está aqui, surge um negócio na Assembleia, tem que articular, tem lá no governo, né? Então é o nosso dia a dia, surge um decreto, né, nessa pandemia aqui, todo dia tem um decreto aí de prefeitos, né? Alguns a gente ataca, outros a gente tem que dialogar, conversar, né? Para quê? Para manter as empresas de todos nós, aí, de vocês, né, abertas aí nesse momento tão difícil, né? Então, em linhas gerais, eu queria só dar uma degustação do que é a CATS, né? E eu vou passar agora a palavra para a Itamara, né, que vai conduzir junto com a Luzia um trabalho específico agora do que a gente propôs para hoje, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo.
mas a gente fez um cronograma, a gente já sabe onde a gente quer chegar, e a gente quer que vocês cheguem, aliás, que vocês construam essa chegada, né, e seja uma chegada que não tenha fim, ok? Eu vou pedir licença, eu vou ter que sair daqui a pouco, tá? Mas vocês vão ser muito bem, a reunião vai ser muito bem conduzida aí pela Luzia e pela Itamar, tá bom? Obrigado. Alguém tem alguma dúvida sobre aquilo que eu apresentei? Queira fazer alguma pergunta? Não, né? Beleza. Tamara, tá contigo então. Vou ficar um pouquinho. Depois eu vou sair de fininho, tá? Um abraço aí para vocês, tá? Conte com a gente aí, ó. Linha direta com todos nós aqui, né? E depois passo o meu celular para todos aí. Bom, já tem ali naquele grupo, né? Sim. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a CAT, sobre qualquer coisa, pode ligar aqui direto aqui para mim, ok? O Poletini. Oi, Ana. Não, só queria dar os parabéns, que eu achei sensacional a ideia de vocês de transformar a feira num evento online, né? E, infelizmente, a gente tá tendo que se readaptar em tudo, e eu achei bem interessante o que vocês construíram. Eu recebi o e-mail essa semana e nem conversei, inclusive, com meu pai sobre isso, mas eu achei muito bacana a ideia de vocês, só para dar os parabéns aí, dizer que a ideia foi sensacional. Bacana. Ana, assim, ó, as necessidades levam a gente a buscar soluções, né? E eu sei, assim, que pela nossa equipe aqui toda, em algum momento, Itamara, vamos apresentar a nossa equipe para eles, né? Mas, assim, ó, a gente sabia que a gente não podia deixar isso passar, ficar 8 meses, 9 meses, né, sem esse contato aí com o nosso expositor, que é, vamos dizer assim, nosso principal ativo, né, as nossas empresas que estão com a gente, patrocinando, fazendo, né. Eu tenho certeza também, Ana Paula, que a gente vai fazer uma história bem bacana, né, nesse evento online. Até porque, assim, ó, o que a gente tem estudado, né, que os eventos todos presenciais, ano que vem, vão ser diferentes. Vai acontecer o stand, vai acontecer o evento, né, os eventos todos, mas ele vai ter que ter o digital junto, né? Essa vai ser uma tendência que o digital não vai mais sair da gente, né? Ele incorporou no nosso sangue já, né? Então, isso vai gerar o quê? A gente reduzir custos dos eventos, a gente vai, né, criar novas alternativas. Até lá, nós vamos ter o nosso programa de inovação, né, que vai vir muito forte, isso aí tudo. Então, isso será muito bacana, assim, né? E vocês vão estar com a gente, tá bom? Tamara, passo para você, né? Bom trabalho aí para vocês todos, tá bom? Obrigada, Poletini. Então, vamos lá. Então, bom dia a todos. É uma satisfação para nós estarmos com vocês. E falando em digital, é justamente isso que viabilizou nós estarmos aqui nesse momento. Senão esse projeto ia ser adiado mais um tempo ainda. E também é o digital, é o online que nos favorece todo o trabalho que teremos daqui para frente, as atividades, vai ter muita mão na massa. Hoje a gente sabe que vocês vão estar mais escutando do que falando, porque a gente precisa, nessa primeira reunião, colocar todo mundo na mesma página. Desde porquê desse programa, desde entender a CATES conforme a apresentação do Poletini, quer dizer, de onde nós estamos partindo. A partir daí, vai ser muito trabalho em conjunto e muita interação com todos vocês, comigo e com a Luzia aí, numa condução a 4 mãos aqui, entre nós duas. Se nós estamos falando em colocar na mesma página, organizando a pauta e conversando com a Luzia, com o Poletini, o que nós discutimos? Teve uma boa parte de vocês que participou da palestra do Bruno, depois eu vou retomar um pouquinho esse assunto, mas o tema empresas familiares, sucessão, o que é, por que a gente está junto. Então, pensando nisso, conversamos com a Luzia, vamos fazer um alinhamento aí conceitual inicial, muito simples, não vai ter nenhum aprofundamento nesse momento, porque nós temos muito tempo pela frente para aprofundamentos, discussões, trazer outros especialistas, né?
E nesse momento é assim, ó, é desse ponto de partida, esse é o nosso ponto de partida? Ok, tá? Então eu vou passar a palavra para a Luzia, para que ela faça essa explanação mais conceitual sobre o tema. Ela finalizando, eu volto para que nós, então, façamos aí um planejamento dos próximos passos e o que tem aí pela frente, ok? Passo a palavra para ti, Luzia, estou aqui acompanhando. Ok, bom dia, Itamara, bom dia a todos que estão presentes, né? O Boletini saiu, mas eu quero deixar o meu agradecimento especial pela confiança de estar junto com vocês nesse trabalho. Eu vou fazer uma rápida apresentação da minha biografia, né? Porque como ela já é bastante extensa, a gente, à medida que vai encontrando o público, a gente vai pensando o que nos identifica com esse público. Eu não nasci em família empresária, porque família a gente não escolhe, a gente ganha de presente. E todo presente a gente tem que ter o carinho e o agradecimento da onde a gente vive. A vida profissional, ela se direcionou sempre a famílias empresárias. Então, dentro desse contexto, eu tenho uma trajetória de mais de 30 anos empresária. E a minha vida profissional no Brighton, em Jaraguá do Sul, na década de 80, então faz muito tempo, e lá eu convivi com o seu Heinz e com a dona Carmen, que são os fundadores do supermercado na época. Era uma loja e depois virou supermercado e tem toda essa trajetória. E aí, quando falo em supermercadista, com a Cássia, me remeteu a lembrar meu pontapé inicial, e olha onde a gente está, né? A vida sempre é recorrente, estamos aí falando com um grupo de supermercadistas. Então, me sinto muito honrada de estar falando com vocês. A minha trajetória profissional, ela se deu em empresa familiar, que passou depois como executiva em empresa de capital aberto, regida na época pelo Banco Garantia. Eu vivenciei a história da transformação, saindo como executiva de uma empresa de ambiente familiar para uma empresa de capital aberto, onde a gente tinha visão de resultados e as relações pessoais e afetivas já não eram primordiais dentro do contexto. E depois eu acabei indo trabalhar com desenvolvimento de executivo, tive a oportunidade de atuar junto à Fundação Dom Cabral, onde fiquei por 18 anos nessa parceria, e a minha convivência foi só com empresas familiares, trabalhando inicialmente no aspecto de gestão, que era a proposta, então, do programa, e num período paralelo, junto com os projetos da Fundação Dom Cabral, eu trabalhei com um programa de desenvolvimento de acionista, ou um programa focado especificamente ao desenvolvimento da família empresária, onde eu tive a oportunidade de compartilhar conhecimento e estar junto por mais de um ano com diversas empresas, porque o programa tinha uma longitude de 12 meses, com mais de 30 empresas no segmento familiar, discutindo questões relacionadas especificamente ao que envolve uma família empresária. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória. Há 6 anos eu tenho o meu instituto focado no desenvolvimento do executivo e trabalho com assessoria diretamente a famílias empresárias, que se refere à harmonização das relações. Então, obrigada, né, por essa parceria. O Boletini nos, digamos assim, desafiava, que eu lembro, há mais ou menos uns 5 anos, né, a Cássia precisa ter um projeto voltado, que não é um programa, trabalhar o tema de sucessores não é um programa pronto, ele é um programa que tem que ser construído, ele tem uma parte estrutural, conceitual, que deve ser a base de sustentação de todo esse alinhamento, que são regras que são intransposíveis, quer dizer, não podem ser rompidas, mas tem outras questões que envolvem o contexto de uma empresa familiar e que não está pronto nos livros, não está pronto nas teorias, não está pronto no Google, que tem que ser construído ou por quem está à frente do negócio ou por quem vai suceder o negócio. Então, com isso, eu inicio, então, uma breve apresentação
de o que significa a gente está falando, é só uma rápida passagem, cada tema tem uma profundidade de horas, e o importante é a interlocução, que não é tanto o nosso propósito hoje, é mais um alinhamento. Eu vou passar uma rápida apresentação para seguir um roteiro que a gente programou, vamos ver se a gente consegue colocar no ar, né, Itamara? Às vezes aqui. Aparecendo. Aparecendo? É que eu não estou acostumada a trabalhar sem a tela visual, mas vamos lá, né? Então, assim, empresas familiares, o que é, na verdade, que define ou que diferencia uma empresa familiar dos demais modelos da empresa? Então, assim, parece simples essa conceituação, mas existe uma mistura de entendimentos. Eu só gostaria, assim, de dar um rápido alinhamento nesse sentido, porque é isso que faz essa dinâmica maravilhosa de a gente vivenciar trabalhos e estar fazendo parte de uma empresa familiar, né? Então, pensam aí com vocês, né? A gente não tem a possibilidade de fazer essa interlocução direta, mas o que caracteriza, de fato, uma empresa familiar? Por que ela se chama familiar? Talvez a primeira resposta é muito simples, ela vem de uma família, mas eu diria assim, que quando uma empresa, ela é familiar, que ela só tem um dono e mais a esposa como sócia, apesar dela ser da origem da família, ainda ela não é familiar. Ela se transforma numa empresa familiar quando os dirigentes, né, estão ligados ao fator hereditário, quer dizer, nós começamos a ter a intervenção de outros membros que são, na verdade, os herdeiros, a fazer parte dessa gestão ou estar ligados aos processos institucionais da organização, ou, de outra forma, eles passam a ter uma intervenção no processo de gestão da empresa. E aí ela perde aquela característica que é muito própria e muito pessoal de quem realmente fundou, ela começa a se desmembrar num contexto de família, que é mais de uma pessoa ou duas pessoas pensando sobre o negócio. E aí se chama, temos a denominação, então, da empresa familiar. Então, por isso que muitos teóricos, à medida que eles foram procurando entender o que caracterizava uma empresa familiar, é quando a segunda geração, de fato, começa a fazer parte do processo de gestão e não estão mais só na mão do fundador. E aí, não é apenas um negócio pessoal, mas uma organização familiar. As empresas familiares, elas, na verdade, ela tem o fato da propriedade de ser de uma família, isso é a característica forte, o controle acionário está na mão, ou o dinheiro está na mão de uma família. A segunda questão é a gestão de empresa também estar na mão das empresas familiares, né? Aqui, isso tem desdobramentos, a gente sabe que não é fechado, pode ter gestores de outras contratados para trabalhar na empresa, mas o controle está na mão da gestão, né? A gente tem histórias aí de empresas assim, mas tem muitos executivos, tem diretores contratados, mas a gestão principal está na mão da família. O principal dirigente da empresa é um membro da família, um diretor que tenha muita determinação no negócio, ele está na mão da família. Então, é isso que vai dando esse fortalecimento da manutenção da característica familiar. E a terceira vertente é baseada na questão da sucessão. Quem que vai dar continuidade a esse processo? Eu queria fazer só um apêndice aqui, que a questão da sucessão, ela pode, no nosso caso que estamos falando, ser pessoas da família, mas a sucessão pode ser de outra, digamos, alguém contratado, mas esse também é um contexto a ser avaliado, porque obrigatoriamente precisa ser alguém da família? Sim, desde que a pessoa tenha competência e a habilidade para dar continuidade ao negócio. Porque o principal vetor de manter uma empresa é fazer com que ela tenha continuidade e que ela consiga sustentar todo o esboço e o contexto familiar que ela tem
ligado a essa organização. E aí, então, esse aqui é chamado Os Três Círculos, que foi um estudo encabeçado principalmente pelo David. David, na verdade, ele é um americano que se debruçou ao longo da sua vida a trabalhar no contexto de empresas familiares, e ele procurou desmistificar alguns entendimentos das características de empresas familiares. Então, esse esquema dos três círculos, ele é fundamental para a gente compreender como é que se entrelaçam as relações dentro de uma empresa familiar. E a característica fundamental de um negócio de uma família é que ele tem 3 tripés. Um é a família em si, nasce de uma família, a empresa familiar sempre nasce de uma família. O segundo ponto é que tem a propriedade, que é o dinheiro que é investido para fazer esse negócio. Então, essa que é a questão, é propriedade, os proprietários que têm o domínio, que são os investidores no próprio negócio. Então, às vezes é difícil a gente diferenciar, mas esse é o contexto. E o terceiro é a gestão, o que faz a empresa efetivamente andar, né? Então, quando a gente olha esses 3 círculos, né, aqui daí tem um emaranhado, onde, digamos assim, onde os sócios podem, ali no item 4, por exemplo, familiares e proprietários estão no negócio, quer dizer, a família, ao mesmo tempo, ela é família e, ao mesmo tempo, ela é totalmente acionista. Nós temos o item 5, por exemplo, que os proprietários não familiares são os funcionários da empresa, são pessoas que não são ligadas à família, mas atuam dentro da empresa. Temos o item 6, que é familiares e funcionários dentro da empresa, as pessoas, os filhos dos donos que trabalham dentro da empresa. O item 7, que então é o grande encontro, né, que é uma das partes. Mas quando a gente olha a dimensão do círculo, vocês veem que a maior parte, elas funcionam meio que independente, né? Se a gente olha assim, a família tem todo um histórico que não é misturado com a propriedade, né? Aos históricos afetivos, os históricos de relacionamento, a criação de filhos, a administração familiar, ela não entram na propriedade. Ao mesmo tempo, esse contexto da família, ele não interage totalmente com o negócio. E o negócio, por sua vez, ele tem desafios, questões de tratamentos com o mercado, questões financeiras, questões de resultado, que não conversam totalmente com a família. Mas que, no final, os 3, eles têm um ponto em comum. A família precisa ser sustentada nesse negócio e precisa gerar capital para o futuro. Esse, eu diria, que é o grande tripé da empresa familiar. Então, aqui nós teríamos, então, a família, a propriedade e a gestão. É isso que caracteriza efetivamente uma empresa familiar. E quando a gente vai se debruçar para entender esse contexto e analisar cada ponto, a gente vai vendo que cada uma tem característica muito particular. Tem questões da família que não devem ser tratadas na gestão. Por isso, um sucessor que não é da família, às vezes ele tem uma dificuldade de entender por que aquilo tem que ser mantido dentro de uma relação empresarial, porque ele não conhece efetivamente as origens, as crenças, os valores de quem fundou aquela empresa. E a propriedade em si é o resultado financeiro, é o que sustenta economicamente esse tripé de uma empresa familiar. Eu vou passar aqui um pouquinho, Tamara, depois a gente pode deixar esse material disponível, porque eu estou vendo que o tempo está nos exaurindo já, né? E na continuidade aí do comitê, a gente pode, à medida que vocês forem levantando as necessidades, a gente pode estar trabalhando e aprofundando temas específicos para cada uma dessas partes. Então, assim, uma das questões que muito se fala dentro de uma empresa familiar é a sucessão. Quem é que vai dar continuidade nesse negócio? Então, isso não tem uma receita pronta, quero já deixar de antemão para vocês. Existem sonhos, existem características de fundadores, que é que os filhos se mantêm na gestão. E nós entendemos que esse é o caminho também.
Mas, para isso, o sucessor, ele tem que estar tão bem preparado, ou melhor, do que aquele que fundou a empresa. Eu sempre digo que ele tem que estar mais preparado, porque quem fundou corria risco, tomava as decisões sozinhos, e quem vai suceder vai pegar uma herança já construída. E, além de manter o patrimônio, o capital da família, ele vai ter que aumentar essa estrutura e dar perenidade à organização. Por isso que os processos sucessórios, eles são bastante difíceis de ser definidos, não existe uma regra pronta. E o segundo fator, que é bastante determinante dentro do processo de sucessão, é que o fundador não quer nem sempre deixar a organização. O sucedido passa a ser também uma questão que precisa ser trabalhada. E essas não são regras institucionais, elas são regras de relacionamento. Por isso que cada contexto familiar, ele tem que ser analisado com cuidado, ver quais preferências, para daí se estruturar um processo de sucessão. Eu vou deixar esse material, a pergunta quando, como, quem vai ser o sucessor, é uma história de construção para cada família, né? Eu conheço, tem histórias, eu falei para Itamar outro dia, histórias a gente tem tantos, mas eu conheço, vou citar um caso bem hilário aqui, uma empresa que eu conheço há 20 anos, e o fundador, eu cheguei lá para conversar com ele, falava sobre o processo sucessório, ele disse, a nossa sucessão está pronta, faz 20 anos. Até hoje, ele não deixou a presidência da empresa. Então, são 20 anos que os filhos estão esperando a possibilidade de ser presidente e ele continua com o processo pronto, mas ele não saiu da atividade. Enfim, são um pouco das histórias. E um outro tema que envolve as empresas familiares é a questão da governança corporativa, que é um tema muito recorrente, porque ele foi estruturado principalmente para colocar a questão da transparência, principalmente da sustentabilidade de gestão. Esse é um capítulo à parte, né? Também não existe uma estrutura, tem modelos estruturantes, como fazer, como se pode fazer, mas para cada organização tem que se saber qual é o momento que ela está passando, qual é a real necessidade e o que pode ser feito, intervir no que está sendo funcionando bem e como a gente vai preparando para o futuro. Enfim, colegas, eu diria o seguinte, trabalhar questões de sucessão familiar e trabalhar questões de governança corporativa é um desafio à parte e é uma jornada. Nós não temos uma receita pronta. Então, eu fico aí à disposição para colaborar com vocês e eu diria assim, ó, estar num comitê, acima de tudo, é um compromisso de cada um de construir essa jornada. Tamara, passo para você. Obrigada, Luzia. Só interrompe a tua apresentação ali, para a gente continuar. Ótimo, obrigada. Então, obrigada aí pelas tuas palavras, é um tema muito instigante, e uma coisa que eu fico a pensar quando escutei o Bruno, e observo o grupo que se formou aqui. Existem demandas muito particulares de cada um de vocês que está aqui presente, dúvidas, necessidades, traçando um trabalho, alguns mais avançados, outros começando, outros talvez estão aqui, nem tivessem sequer pensado sobre isso, alguém disse, vai lá que a CATES está desenvolvendo um comitê de assessores, vai ver o que é isso, né? Então, temos várias pessoas, várias cabeças aqui. Isso é o desafio. Como é que várias cabeças com necessidades tão distintas se reúnem sobre um tema que é comum a todos e encontra o ponto de intersecção, o que nos une, por que nós estamos juntos. E é a partir dessa reflexão que eu gosto de começar a falar sobre o tema com uma... Eu vou projetar aqui na tela porque faz parte aqui até do entendimento. Só me digam se vocês estão vendo. Conseguem ver? Só alguém dizer ok, não sinaliza que eu não estou mais vendo vocês. Estão vendo? Sim. Ótimo, obrigada.
Essa hora é aquela hora que a gente fica cego. Sim, Itamar, o microfone fechado responde, mas você não escuta, né? É isso mesmo, eu não estou vendo vocês. E quando a gente pensa sobre essa reflexão de como é que nós vamos nos encontrar o ponto de intersecção, eu gosto dessa parábola que vocês devem conhecer, que é de um príncipe, um rei, sei lá, indiano, que convidou pessoas com deficiência visual de nascença para descrever um elefante. Para cada um deles, ele deixou próximo alguma parte do elefante e pediu para que eles primeiro tateassem para ver, enfim, que animal era aquele. Se é de nascença, teoricamente, na parábola, eles não conheciam o elefante na totalidade, né? E aí, cada um foi dizendo o que achava que era esse elefante. Né? Então, um chegou e disse, tocando a tromba, é uma cobra. Um outro estava acima do elefante, assim, passou na cabeleira dele e disse, isso é uma escova. Um outro na cauda acabou dizendo, é uma corda, primeiro uma cobra. Ainda um outro disse, isso é um tronco. Então, cada um deles, ainda teve um que chegou a dizer, é mole e gosmento, não sei o que ele estava pegando ali, né? Mas quando o príncipe pediu, olha só, nenhum deles conseguiu descrever a totalidade de quem era esse elefante, porque cada um estava vendo sobre um ponto de vista. E quando a gente refletiu sobre o desenvolvimento, se demorou tanto pensar, instituir, começar esse comitê dos jovens sucessores, também tem muito a ver com isso. Da onde partir? Como reunir um grupo que tem tantas demandas peculiares? Qual será o ponto de intersecção? Aí surgiu essa primeira premissa. Nós precisamos criar um grupo onde haja uma qualidade tamanha do diálogo que ele possa contribuir para que nós tenhamos uma representação mais próxima dessa realidade, que nós tenhamos uma coordenação de ações e agilidade que o momento requer. Estamos vivendo um momento hoje sem comparação com outros, todos nós, repensando fatores. Eu conversei com alguns outros especialistas e compartilhei essa nossa iniciativa de organizar esse comitê, e a pergunta sempre que eles faziam, e entende que é nossa, que precisa ficar pungente, que supermercado é esse a partir de agora? Qual é o desafio de vocês como sucessores? Isso está sendo pensado? O que precisa ser dado agilidade para que esses negócios continuem, né? E aí, quando nós lançamos o programa, a gente tem que pelo menos falar alguma coisa dele. Aí nós mandamos para cada um de vocês no convite um folder simples, mas para dizer, olha, só para você ter uma ideia do que é isso aqui, ó. Ele é um comitê que vai reunir os herdeiros, ele tem o objetivo aí de desenvolver competências, nós queremos que vocês tenham a oportunidade nesse grupo, nesse espaço, de desenvolver o protagonismo, a liderança e o profissionalismo. Isso são palavras que não podem ser vagas nem mortas, é para serem pensadas e olhadas, porque se, como eu disse, hoje vocês estão mais na qualidade de ouvintes do que participando, logo esse jogo vai virar e nós vamos ficar mais nos bastidores e vocês como protagonistas, né? De novo, volta lá para a história do elefante. A gente está organizando para todo mundo conseguir descrever esse mesmo animal sob seu ponto de vista, porém respeitando o ponto de vista do outro, porque se lá na parábola cada um estava certo do que estava imaginando ser aquele animal, é o conjunto da discussão que vai levar à visão total. Profissionalismo, liderança e protagonismo. Essas são as bases para que esse programa dê certo. Nós definimos um perfil até para ter uma proximidade de pessoas aqui.
Colocamos a idade mínima de 18 anos, embora tenhamos dois colegas aí com 17, um chegando próximo a 18, um outro um pouquinho mais. Foi um consenso do grupo a permissão. Alguém que assistiu a palestra do Bruno pode dizer, mas o Bruno dizia, tem que começar lá pequeno, com 12 anos e tudo mais. Nós teremos oportunidades, nós agora, como comitê, de interagir com os mais novos. Sim, com certeza, muito vai depender do que a gente planejar juntos, mas a gente precisava ter pelo menos um grupo que tivesse mais próximo em termos de experiências. E aí vem a outra questão, outro quesito, que era que tivesse ensino médio, até por conta dos temas que serão tratados, os especialistas que nós vamos trazer para conversar com vocês. E uma outra coisa muito bacana e desejável é que vocês já estivessem atuando nos negócios da família, porque é daí que vem a experiência e a boa prática que será compartilhada. Então, essa foi a estrutura base, e é interessante que quando nós lançamos, vinham várias perguntas para mim. Mas o que é que... o que vai ser mesmo? É um curso? Quanto tempo ele vai ser curso? O que eu tenho que me inscrever mesmo? A gente quer entender melhor antes de começar, para saber se tem a ver conosco. Aí eu pensava, mas o caminho se faz ao caminhar, né? É um ponto de partida e, como o Poletini falou, essa chegada ela é infinita. Então, não tem resposta pronta com relação a isso. E quando nós convidamos o Bruno, até por indicação da própria Luzia, a ideia era que ele pudesse mostrar tanto para aqueles que hoje estão atuando como os líderes da empresa, quanto vocês que estão iniciando aí e são possíveis sucessores, a conhecer uma experiência de alguém que não só viveu a empresa familiar, como tem experiência em outros campos. E esse relato dele também foi uma maneira de nós dizermos, olha, o nosso sentimento, o que nós entendemos que tem a ver com esse trabalho é muito do que o Bruno compartilhou conosco. Essa palestra dele está gravada, nós vamos disponibilizar para vocês, aqueles que ainda não assistiram, vale a pena ver. Na palestra não foi um bate-papo, né, uma conversa gostosa que ele teve conosco no dia 19 de agosto. Foi o nosso lançamento, né, aquela coisa assim de cortar a faixa e começar os trabalhos. Aí, quando a gente foi olhar o perfil de vocês, quem se inscreveu? Por que se inscreveu? Nós tivemos 42 inscritos em pouquíssimo tempo. Em uma semana já tinha esse número grande de pessoas interessadas em participar. Alguns, claro, que entraram depois. E um detalhe, como é um comitê, não está fechado. Vão entrar outras pessoas na medida que nós contarmos o que estamos fazendo, na medida que as pessoas se interessarem, que tirarem um medinho e dizer, será que eu quero participar disso? Outros dizem, não é momento do meu sucessor participar de um processo desse. Mas com o tempo a gente entende que esse grupo se amplia e é interessante que sim, se amplie. Se vocês observarem aqui a distribuição do grupo pelas nossas regionais, pelas vice-presidências, falta representação em uma região, que é o Planalto Norte. Estamos conversando com os supermercados de lá para que eles também participem conosco e nós tenhamos aí uma visão geral. Vocês que são de cada região, é interessante, na medida que isso fica claro na cabeça de vocês, o que é o comitê, qual é o papel de vocês, o que é que a gente está fazendo junto, vocês também convidem outros colegas sucessores de supermercados próximos para participar. E aí esse grupo vai ganhando força. Detalhes que nós perguntamos com relação a vocês na hora do preenchimento, a faixa etária, precisamos saber. E a gente pode observar aqui que a maioria da nossa faixa etária está entre 20 e 29 anos. Então, é um grupo aí bem jovem e na ativa. Falando de sucessão familiar, uma coisa interessante era saber o estado civil, até porque família que tem família, isso tem as implicações que nós vamos conhecer ao longo de todas as discussões, como é que isso tudo se organiza. E nós observamos nesse grupo especificamente que 79% desse grupo é de solteiros, né? É um grupo ainda que precisa... E isso é interessante porque
quanto mais vocês entenderem de que é a sucessão familiar, mais cuidado vocês vão ter com os relacionamentos, né? A Luzia pode até falar um pouco sobre isso. Quando nós olhamos nível de ensino, nós temos uma grande maioria aí com ensino superior cursando e ensino superior completo. Isso é bom pela questão do nivelamento de compreensão, né? Pós-graduação tem um bom grupo e ainda alguns do ensino médio que já é um bom caminho andado aí em termos de nivelamento de conhecimento. Agora, vejam que interessante os cargos ocupados, né? A grande maioria que hoje participa desse grupo está em cargos de gerência, de gestão, enfim, está numa liderança. Mas também tem pessoas passando por diversas funções, né? Conhecendo, ainda tem alguns sem função definida, e aqui pode ser até um equívoco na hora do preenchimento, e depois vocês vão ter oportunidade para corrigir informações. Às vezes é o entendimento da pessoa que preencheu, se não foram vocês, né? Mas a observação de que nós temos um bom grupo aqui em liderança, ela é fundamental para sabermos que é esse grupo que tem voz ativa e influência dentro dos seus negócios. A gente fala muito no mundo digital dos influencers, né? Nós temos que desenvolver essa competência da influência junto aos nossos, não é só na mídia, não é no Instagram, enfim, onde for, mas é no nosso ambiente de trabalho. E na medida que fizer sentido os temas tratados aqui, o nosso papel, o papel de vocês não é deixar isso fechado para si, mas levar para aqueles que estão próximos e ao redor. E aí, aquela história, tudo precisa ter uma regra de funcionamento, né? Por mais que nós vamos construir tudo junto e vamos ter um trabalho aí de várias e várias cabeças e mãos, algumas coisas a gente precisa pensar. Por que é que eu estou e qual vai ser a minha postura? Eu falo muito em atitude. Que atitudes nós esperamos de vocês como membros desse comitê? Tem alguém entrando, eu não consigo permitir agora. Talvez, se a Fernanda estiver aqui, eu agradeço. Oi? Obrigada. E aí, de novo, não é nada rígido, mas partindo de um princípio, que atitudes se espera de cada um que está aqui? Uma atitude fundamental, que cada um que está conosco tenha essa atitude de cooperar e agir de forma articulada. Esse grupo, esse comitê não vai funcionar se nós não agirmos dessa forma, se cada um pensar por si, se cada um fizer para si. Hoje nós brincamos que, claro que tem um pouco da timidez de um grupo que você não sabe quem são essas pessoas que estão aqui, mas em breve nós vamos saber o nome, um pouco mais daquela pessoa, e isso também nos ajuda na interação. Não dá para ter uma atitude passiva, nós precisamos que vocês tenham uma atitude proativa como membro desse comitê. Nós precisamos ter uma postura, uma atitude ética e respeitosa. Embora seja um comitê que não tenha um líder, existem níveis a serem respeitados e principalmente é preciso ter um respeito muito grande com os pares, né? De novo, são todos líderes em suas empresas, então como é que a gente divide essa liderança e trabalha de uma maneira mais horizontal nesse grupo? Interessar-se pelo compartilhamento de conhecimentos e boas práticas. Na medida que vocês vão percebendo, escutando, até nos escutando agora, escutando o Poletini, escutando o que vai acontecer daqui para frente, planejando, a pergunta que precisa passar sempre pela cabeça de vocês: que conhecimento eu tenho? Quanta experiência vocês têm? Que conhecimento eu tenho que eu quero passar para o outro? Que boas práticas eu conheço ou que eu quero compartilhar? Que boa prática eu tenho na minha empresa que eu quero compartilhar? Contribuir para manter um ambiente agradável e produtivo, né? Como isso a gente no desenvolvimento. E engajar-se, palavra fundamental, para que a participação realmente seja ativa nas atividades que nós teremos.
E desde disciplina e responsabilidade para participar, por exemplo, eu lancei lá no WhatsApp, ó, vai ter reunião, vamos nos inscrever, vamos participar. Não precisa nem responder ali, ok, nós vamos, mas não, tem reunião, eu entrei nesse comitê, eu vou participar, eu vou colocar na minha agenda, eu vou seguir com disciplina e responsabilidade esse trabalho que tem aqui. Precisamos muito da colaboração, atitude colaborativa no sentido de criar, manter ou ampliar a rede de relacionamentos. Quantas pessoas cada um de nós aqui presente conhece e que tem a ver com o que nós precisamos em termos da bagagem do conhecimento para que o tema sucessores ele se solidifique. Contribuir sim para a organização do plano de trabalho que vamos fazer, os desdobramentos das estratégias táticas que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje, participar das reuniões agendadas e apoiar e divulgar as ações da CATES. Por quê? Porque não só vai fortalecer a associação, como o próprio setor. Bom, se tem atribuições de vocês, tem as atribuições nossas como a CATES, e aí aqui listadas também, num pé de igualdade de 10 questões, que desde esse estabelecimento das diretrizes balizadoras, a própria curadoria dos assuntos, com pessoas experientes, como é o caso da Luzia aqui presente conosco e outros profissionais que traremos, aproximar tutores e mentores especialistas para esse comitê, estabelecer parcerias que sejam de interesse do comitê, apoiar o funcionamento dele, coordenar as reuniões, cobrir articulação, enfim, os itens que estão aqui. E também nós temos esse papel de aprovar a admissão de membros, para a gente também ter essa unicidade, e observando a atuação de cada um, seguindo os seus preceitos, e se por acaso entender que determinada pessoa não está junto, não está engajada, ela também se convidada a não participar. Bem, essas estratégias táticas, elas foram apresentadas pelo presidente Paulo na palestra do Bruno, e também está no material que nós encaminhamos para vocês em referente ao que é o nosso trabalho. E também, de novo, são pontos de partida, porque como comitê as possibilidades são infinitas, mas, de novo, parte-se de um princípio, parte-se de um ponto de partida, e a nossa ideia é que, quando vocês pensarem no plano de trabalho, prestem atenção, quando pensar no plano de trabalho, pelo menos nós vamos partir desses princípios aqui. Essa é a principal... Só diminuir aqui, ó. A principal estratégia. Vamos pensar nas reuniões, vamos pensar nas mentorias, nas ações práticas, na integração com as famílias, na formação, nas boas práticas que existem. Quanta coisa dá para fazer junto? Quanta coisa nós podemos fazer? Tem um cunho de formação. Nós, de novo, colocando todo mundo na mesma página, vamos pensar numa formação em conjunto com vocês. Precisamos pensar em perfil comportamental, teremos possibilidade de experimentar ferramentas sobre isso, viagens, visitas, isso quem vai definir são vocês. Aí alguém pode olhar isso aqui e dizer, mas Tamara, falta aí mais um braço que é tal coisa. Incluímos, né? Isso em consenso com o grupo. Mas qual é o convite? Independente se isso aqui se mantém da forma que está ou se ele vai se ampliar. O nosso convite é para que nós tenhamos um pensamento em rede. Não tem como mais, e muito menos num comitê como esse, nós não pensarmos em rede. E entendemos que esse negócio, supermercados, e qualquer outro negócio estão interligados. A própria pandemia nos mostrou isso, né? Não há uma coisa que acontece lá em tal país que não acontece, não pode acontecer e no outro quase que imediatamente. Isso as redes, a mídia digital e tudo mais tem mostrado. Nós estamos interligados, não tem como negar, mas precisamos não só reconhecer, como agir dessa forma. E daí, essa questão da inovação coletiva. Não há mais
possibilidades de dizer, isso aqui é meu, eu inovei, eu vou fazer, ninguém vai saber. Quanto mais a gente tiver um espírito de colaboração, de comunidade, mais a minha ideia, a minha inovação vai ganhar força no coletivo. Entender, principalmente, que nós precisamos colocar a cooperação no lugar da competição. E outra coisa que é interessante, num grupo com todas as pessoas que estão aqui, de supermercados diferentes, que por vezes são concorrentes, pensar e enxergar quais são as alianças que podem ser lucrativas para esse mundo dos negócios. Mais um convite para cada um de vocês, para participar desse grupo. Transforme o julgamento em curiosidade, hipótese em pergunta, discordância em exploração conjunta e uma ação defensiva em autorreflexão. Esse tipo de coisa é um convite para nós nos desarmarmos e participarmos efetivamente. Bem, olhando isso, e já finalizando a minha fala, nós temos desafios, que é criar esse ambiente de diálogo articulado, buscando esses pontos de intersecção na unidade de trabalho. E é esse o convite para que o plano de trabalho que nós vamos organizar conjuntamente, ele possa representar, tanto nas atividades específicas relacionadas a cada uma daquelas estratégias táticas que eu acabei de mostrar, quanto quais são as entregas desse comitê. Aí alguém pode pensar, meu Deus, vai ter trabalho nesse comitê? Muito, mas na medida do que foi decidido por vocês. Quem vai dizer o que precisa ser entregue são vocês. E quem vai identificar quais são as atividades em comum que nós temos também são vocês. O desafio que o Poletini colocou ali para nós é a Expo Super Online. Isso, por exemplo, é uma entrega, é um desafio. Vamos fazê-lo? Vamos planejar. Essa é a ideia. Tá? Então, olhando aqui, agora finalizando, quais são os pontos de partida que nós teremos? Nós vamos ter uma agenda, sim, de reuniões, de novo, colocando a mão na massa, e as reuniões online, e quando possível, a gente pode promover um encontro presencial, quando todos entenderem que é a hora disso, e a pandemia nos permitir. Mas a ideia, e a gente vai mandar para vocês no grupo, é a sugestão de periodicidade, o dia da semana e horário. Assim, cada um já terá na sua agenda, olha. Por exemplo, toda terça-feira, uma vez por mês, da tal hora a tal hora, esse grupo se reúne. Já está na agenda, todo mundo sabe que vai participar. Se não puder participar, vai avisar, né? Então, a gente entra num ritmo aí de trabalho mesmo em relação a tudo isso. Canais de comunicação. E-mail, WhatsApp é o básico que nós usamos com vocês. O WhatsApp nós checamos, estão todos lá. Então, entendemos que todas as comunicações, os avisos, todo mundo está bem comunicado sobre o que está acontecendo. E fiquem à vontade para interagir no WhatsApp também. Agora vocês estão vendo, cada um de vocês podem fazer isso. Agora, uma coisa que nós vamos organizar e dar acesso a vocês é na nossa plataforma de educação à distância, não somente para os cursos, mas para a comunicação à distância. As nossas reuniões, a de hoje foi aqui pelo Meet do Google, mas elas vão acontecer nessa plataforma. Nessa mesma plataforma, nós temos um espaço para arquivamento de documentos, para vídeos, biblioteca, temos fórum, temos uma área específica para comunicados. Então, é um ambiente virtual de aprendizagem e comunicação que vocês vão começar a usar ainda até a próxima semana. Nós vamos habilitar, nós vamos mandar para vocês um convite por e-mail, é individual os aceites, são senhas individuais, e a partir daí vocês vão ter o espaço do comitê nesse lugar chamado plataforma ACATS. Além disso, claro, vamos usar as redes sociais, tem o LinkedIn, que nós teremos aí a possibilidade de ter um grupo fechado nosso para compartilhamento de conhecimento, temos o próprio YouTube
com as atividades que nós entendemos que podem, nós em conjunto entendemos que pode ser publicadas lá, porém para grupo privado, né? Mas é um outro ambiente. Só que nós queremos cada vez mais entender que esse grupo tem a sua reserva, o seu sigilo. Acho que essa é a palavra. Nem tudo o que é tratado nesse grupo vai para frente. Nós juntos discutimos o que sim é importante ir. Então nós precisamos entender que o comitê é um espaço de confiança, o espaço onde nós vamos encontrar os nossos pares e podemos trocar ideias nele. Embora nós tenhamos feito a inscrição e apresentei para vocês um pouquinho do perfil desse grupo que está, nós precisamos saber um pouco mais sobre quem são essas pessoas que participam, para a gente ter aí um tracejar do perfil familiar e também das expectativas. Isso eu preciso ter, inclusive, antes de nós fazermos o próprio workshop de trabalho, que ainda assim será em setembro, nós vamos indicar a data, porque o que vai acontecer nesse workshop? Diferente de hoje, que eu estou falando um monte, todo mundo, o Poletini e a Luzia também falaram, e vocês nada ainda, aí sim vocês vão colocar a mão na massa, olhando aquelas estratégias táticas e dizendo, sim, e daí? O que a gente vai fazer agora? O que nós vamos fazer esse ano, o que nós vamos fazer o ano que vem, colocar num plano de trabalho com datas, projetos e entregas. Simples assim. Aqueles que estão na universidade sabem dos projetos, têm essa experiência, enfim, a gente organiza uma agenda de trabalho efetivamente desse comitê. Bem, fechando essa fala, eu vou interromper minha apresentação. E eu quero agora abrir para que a gente converse um pouquinho sobre tudo isso. Quanta coisa, né? Eu tenho essa noção de que era uma chuva de informação. As reuniões, elas tendem normalmente a ser de 1h30, essa que vai ser um pouquinho mais longa. Convido vocês a deixarem os vídeos abertos, mas o que eu preciso agora fez sentido tudo que foi falado até aqui? Né? Que dúvida que ficou ainda? Enfim, está aberto. Agora a palavra é com vocês. Um de cada vez. Aqui é Luiz, falo dos supermercados Miatã. Queria, primeiro, o escopo faz todo sentido, tá? Unir todos esses players aí no mesmo lugar é legal, vai ser uma agregação de conhecimento, mas eu queria entender um pouquinho mais quando a gente fala de projetos. Eu ainda não consegui definir exatamente qual que é o escopo desses projetos que a gente vai ter lá para frente. O que a ACAT se imagina, o que a gente pode esperar desses projetos, enfim, entender um pouco mais nesse sentido. Obrigada pela sua pergunta. São as ansiedades, né, Luiz? E daí, onde é que eu estou amarrando o meu cavalo, né? Por que eu estou aqui? Então, esses projetos são de vocês. Quando eu digo que nós vamos ter um grupo de trabalho, o grupo de trabalho vai ser para isso. Aquelas estratégias táticas que eu apresentei ali no início, lembram? Aquele círculo com as atividades? O que isso tem a ver? Vocês vão olhar. Bom, nós temos a possibilidade, um exemplo, de mentoria. Mentoria é um projeto? Então tá, nós vamos terá um grupo que tem interesse sobre isso. Esse grupo vai planejar e vai organizar a mentoria. Uma coisa interessante e que funciona muito bem, não dá para todo mundo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, olhando aquelas estratégias, cada um de vocês vai dizer, eu tenho mais a ver com isso. Eu gosto mais desse tema. Nós vamos fazer esse convite para vocês. E nós vamos dividir em guildas, em squads, em equipes, o nome que a gente quiser. Em times, né? Existem muitas palavras da moda, a gente vai acompanhando o nome que a gente quiser. Mas esses times, eles vão desenvolver aquele projeto e aquela entrega que entender como pertinente. O que não pode perder de vista aí? É sempre o propósito, porquê desse comitê. Se o tema é sucessão familiar,
que tema é pertinente a esse grupo, a esse campo, né? Então, Luiz, não tem essa resposta pronta. É o projeto tal. É uma decisão desse grupo que está aqui, na medida que experimentar, fazer o plano de trabalho e criar, olha, esses serão os projetos, essas serão as temáticas e essas serão entregas. O comitê pode chegar à conclusão lá no workshop do plano de trabalho, não, de tudo que tem aqui, nesse um ano a gente vai escolher 2. Não tem regra. É isso? Nós vamos trabalhar em cima disso. Tá? Respondido? Respondido. Obrigado, Itamara. Obrigada. Mais perguntas, por favor? Ou não precisa ser perguntas, pode ser alguma comentário, enfim, impressões, o que vocês sentirem necessidade. Tamara, eu vejo que, na verdade, vai acontecer muito durante a nossa interação, durante o nosso autoconhecimento como grupo. Eu tenho participado já há um bom tempo, eu fui fundador do Núcleo Jovens Empreendedores aqui da cidade, participei do Núcleo Estadual também, e tudo isso, como são realidades diferentes, expectativas diferentes, tudo isso no grupo que vai acontecer essa interação e o que vai se dar do norte. Com certeza, quanto maior a participação, quanto maior o envolvimento que a gente tiver, mais fácil a gente vai chegar a algum objetivo. Senão, acaba desmobilizando, o pessoal acaba não querendo realmente. Então, quanto mais a gente se entregar nessa tarefa, nesse grupo aqui, maior vai ser o nosso crescimento e maior também vai ser o atingimento de objetivos e o querer participar também. É como associativismo. Quanto mais a gente participa, mais a gente quer participar e mais se desenvolve. É isso mesmo. Essa é a ideia. De novo, o caminho se faz ao caminhar. E a gente precisa dessa empolgação. Então, claro que eu digo, vocês não precisam interagir no WhatsApp, não precisa ser bom dia, boa tarde, boa noite, mas um okzinho, eu vou participar, faz bem para todos, né? Então, é uma forma de nós nos motivarmos, incentivarmos. A ideia de ter os espaços, os locais para que nós... onde nós vamos... eu vou lá para a plataforma da CAS, porque lá estará tudo que eu preciso de última informação. Minha atualização estará lá. Então, lá que eu vou recorrer. Então, não sei quem é que está organizando, é uma tal de Itamara. Não é Itamara, não é a Luzia, não é individualmente. Somos nós todos. E quanto mais cada um quiser participar e se manifestar, mais vai funcionar. Vamos lá, mais manifestações. Oi, eu quero dar os parabéns pela iniciativa, né? Porque eu vejo que meu pai, ele já está há bastante tempo envolvido com a CADES, ele conseguiu desenvolver uma rede de apoio muito grande através dos associados. Eu acho muito interessante também desenvolver essa rede de apoio para nós jovens, que com certeza facilita muito o nosso caminho, entendendo que tem mais pessoas passando pelo que a gente está passando e vai passar. Eu realmente achei a iniciativa muito boa e estou ansiosa por esse trajeto que a gente vai traçar juntos. Que bom, é isso mesmo. A associação, o setor, ele se fortalece por essa integração. Nós não somos uma ilha. Nós podemos até morar numa ilha, como é o meu caso, mas nós não somos uma ilha. Nós precisamos estar interconectados. E muito bem-vindos, estamos muito felizes com todos vocês aqui. Mais alguém, por favor, falem, gente. Agora é hora de vocês. Eu tinha um professor que falava que essa pausa é a chamada pausa pedagógica. Que cada um... Bom dia. Tudo bem? Então, eu vou falar porque eu não tinha nem me apresentado, né? Na hora eu estava no computador que não tinha câmera, eu fui trocar, não deu tempo. Sou Giovânia, tenho mais 2 irmãos aqui. A gente é fominha, bicho. Logo já colocamos 3. Mas, assim, eu acho que agora a gente está muito, assim, na dúvida, o que vai acontecer, quais são os próximos passos e tal.
E como eu já participo do Comitê de Recursos Humanos, né, de Gestão de Pessoas, eu acho importante colocar, assim, a minha experiência junto ao comitê, tanto que já me ajudou, para que quem está vindo novo sinta essa segurança também com relação ao que a gente vai passar aqui, né? Eu acho que a sucessão é um tabu em todas as empresas familiares, né? Cada um com seus problemas, vamos dizer, cada um com o que está acontecendo interno, mas eu acho que é importante a gente fortalecer nós, jovens, nos sentirem preparados para isso, né? E o que a gente vê lá junto ao comitê de recursos humanos, que eu acho que a gente vai ser transferido, essa questão de estar associados realmente, de colaborar, é isso, assim, a gente trocar informações, às vezes a minha dificuldade, a dificuldade de mais alguém aqui, enfim, eu acho que fosse muito feliz se eu dissesse que a participação ela é muito importante, né? A gente vê que às vezes, assim, uma dúvida, uma pergunta simples, às vezes do dia a dia, algo muito, né, banal, às vezes para alguns, mas para outros ajuda muito, né? E é o que a gente sente lá, e eu acho que é o que a gente pode construir aqui. E acho que, claro, assim, a gente tem uma grande expectativa, né? Quando eu recebi o convite, nossa, foi muito legal, porque acho que a gente está vendo muito isso, né? Da sucessão, assim, pelo menos aqui internamente. E sentir que a CADES está dando esse apoio para a gente foi bem legal, assim. E eu acho que os projetos, pelo que a gente pode ver na apresentação, né, da outra reunião, de hoje novamente, acho que são muito ricos, assim. Então, queria parabenizar a CADES por mais essa iniciativa e dizer para quem está vindo, assim, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, muito interessante. E só essa troca, só essa ajuda já é muito valiosa. Obrigada. E, Giovana, veio uma palavra que eu falei há pouco para vocês. Esse espaço precisa ser, claro, construído, mas é um espaço de confiança. É aqui nesse espaço, que seja no WhatsApp, que seja ligando, quanto mais nós nos sentirmos confiantes um no outro, mais a gente vai conseguir dividir aquilo que nos angustia, aquela dúvida que parece banal, mas não é, porque ou aquela não sei fazer, mas o outro já tem uma solução, tá? Então, esse é o espaço para isso. Vamos construir junto esse espaço de confiança. Essa é a palavra. Eu estava escrevendo ontem e usei a palavra sigilo. E eu disse, mas não é uma questão de sigilo, não é que eu vou ficar com a boca fechada, não posso contar nada. É confiança. É saber que aqui eu encontro meus pares e eu vou poder compartilhar. Mais alguém? Tem gente se coçando aí que eu sei que queria falar. Vamos lá. Dou-lhe uma. Tamara? Sim. Vou falar então, já que abriu a possibilidade rapidamente, né? Eu quero me colocar à disposição, né? Eu sei o que é a gente criar confiança num grupo, é um processo de construção. E quando você falou na palavra sigilo, sigilo é aquilo que eu estou apto a abrir e compartilhar, que eu não tenho preocupação se alguém comentar alguma coisa. E saber que esse grupo vai preservar por aquela informação em respeito a todos os membros que fazem parte dele. Eu penso que é nessa linha que se constrói a relação de confiança. E eu fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, eu não conheço tudo, mas eu tenho bons caminhos que podem ajudar a tirar algumas dúvidas, né? Então, questões legais, questões de governança, questões de relações, eu estou lá no grupo e fico à disposição. Se alguém quer fazer uma pergunta separadamente, não tem problema nenhum, eu fico à disposição. Se eu não souber, eu vou ser muito franca também dizer, não sei. Mas se a gente tem uma boa trajetória e sabe a quem direcionar se caso for algo que não estiver na nossa competência. Obrigada, Luzia. É importante também, nesse aspecto,
bem isso, nem tudo sabemos, mas sabemos também a quem recorrer, né? O mais importante do que, até tem aquele mais importante que saber a resposta é saber a pergunta, né? E a partir da pergunta desenhar aí a trilha de soluções. E aproveitar esse espaço para essa troca e em termos de ampliação de conhecimentos, né? Quantas experiências vocês têm, mas quanto ainda temos que caminhar juntos? Vamos lá, mais alguém? É isto? Podemos nos encaminhar para o final, então? Então, gente, se alguém ainda quiser falar, ainda sem problema, né? Mas eu agradeço muito essa primeira reunião, ela foi bem participativa em termos de número de pessoas que estão aqui conosco. Depois a gente vai entrar em contato com aqueles que não conseguiram participar para entender o porquê, se tiveram algum problema, mas a nossa questão de tê-los aqui e continuar com vocês conectados é muito importante. Quais são os nossos próximos passos? Nós vamos... três coisas a gente vai fazer na sequência. Nós vamos criar, cadastrá-los na plataforma da CATS, para que vocês já tenham a senha. Vocês vão chegar ainda não vai ter nada, né? Nós vamos criar esse ambiente juntos. Mas pelo menos já tem a senha, já pode acessar. Nós vamos startar essa pesquisa de perfil. Lembre-se de novo, tudo com muito sigilo, muito cuidado, mas informações que a gente não compartilha individualmente, sempre no coletivo, né? Então, fiquem atentos a essa pesquisa que a gente vai abrir pelo Google Forms, é bem simples. E a terceira tarefa é, em breve a gente avisa para vocês qual vai ser a data do workshop de plano de trabalho, tá? E aí sim, com uma condução aí, com um especialista em desenvolvimento de plano de trabalho, para que vocês tenham um trabalho sistemático e organizado. A gente não perca nenhuma ideia, nenhuma atenção. Fiquem à vontade para falar conosco pelo WhatsApp, nos chamem, mandem notícias. Fiquem atentos às programações que a gente tem da CATS, tem muita coisa boa acontecendo e para nós é importante que vocês conheçam para que levem para os supermercados de vocês, caso essas iniciativas não estejam ainda lá. A própria educação à distância, que começa com força total na semana que vem, daqui a 2 semanas, é um bom indicativo disso. A Expo Super Online, os encontros regionais, todas as palestras que nós fizemos, todas as palestras online que nós fizemos na pandemia, estão no nosso canal do YouTube. Quem não se inscreveu, aquela história, dá um like, fazer um papel de influencer aí, entrem no canal do YouTube, se inscrevam, acompanhem, assistam, curtam, acompanhem a gente no Facebook, no Insta, no LinkedIn, no Twitter, nós estamos em todos esses lugares, porque assim vocês vão saber cada vez mais o que a associação está fazendo, tá bom? Então, desejo a vocês uma excelente final de manhã, excelente dia, e sigamos interconectados, construindo esse espaço de confiança. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau.